Salve família Coxa Branca, estamos colocando no ar mais uma edição da TV Coxanautas, de forma ainda improvisada, mas bola para frente. Ontem, ao final da partida entre Curitiba e Palmeiras, uma frase me ficou martelando e continua comigo até agora. Jogou como nunca, perdeu como sempre. E a gente sabe, Ricardo Honório, que o Curitiba não joga como nunca faz muito tempo. Muito tempo. Jogar como nunca é o nosso sonho de consumo hoje. Mas agora você parar para avaliar a atual situação do Curitiba e ver a partida de segunda-feira contra o Palmeiras, foi finalmente um Curitiba que a gente não via há muito tempo, uma qualidade que a gente não via há muito tempo. Melhorou um pouco, né? Com toque de bola, mais cadenciado, mais organizado, um time mais arrumado dentro de campo, mas que não foi o suficiente para vencer o Palmeiras, que é um time com uma qualidade muito maior que a qualidade que o Curitiba tem. Eu diria, Sérgio, não é nem a qualidade do conjunto do Palmeiras, é a qualidade individual que fez a diferença. O Dudu, por exemplo, Exatamente, é um baita jogador, difícil de segurar, né? O Dudu fez muita diferença ontem a favor do Palmeiras. Então, nós estamos diante de uma situação que para mim é um novo campeonato novamente para o Curitiba. Ou seja, nós jogamos finalmente alguma coisa parecida com futebol, mas ainda não é o suficiente para tirar o time desta situação que se meteu. Ou seja, está nessa situação porque perdeu os pontos que todos sabemos não deveria e não poderia perder. O Curitiba jogou como nunca, perdeu como sempre. Tem perdido, de fato, como nunca. Mas esse futebol que jogou contra o Palmeiras está longe ainda do futebol que pode tirar esse Curitiba dessa situação e do futebol que nós tanto queremos, né? Que nós esperamos há muitos anos. O que esperar? É a pergunta que a gente faz. Você sabe que todo início de programa. O que esperar desse Curitiba daqui para frente, abalado psicologicamente, né? No final do jogo ontem, me veio um pensamento na cabeça assim: a derrota para o Palmeiras, ela é absolutamente normal, principalmente considerando a fase que o Curitiba se encontra, né? O que não é normal e nem pode ser considerado normal é o Curitiba estar permanentemente nessa fase ruim. Que ano após ano as coisas não mudam, a incompetência é a mesma, os erros são repetidos, a torcida vai perdendo a motivação a cada ano que passa. Está muito difícil torcer para o Curitiba ultimamente. A questão da torcida, né? Eu diria até que não é nem uma questão de perder a motivação. A torcida anda irritada já, né? Para lá de motivação. A irritação já chegou num ponto que eu acho que compromete, inclusive, a arrecadação para a próxima rodada, que é contra o Botafogo. Sem dúvida nenhuma. Nós já teremos aí um público bem pequeno. Bem diminuto. Eu acho assim, Sérgio, ontem vendo o jogo, eu até li alguns comentários do site, eu gosto sempre de estar acompanhando os comentários no Coxanautas. Muitos falavam em time desorganizado, eu já achei o contrário. Ao contrário. Eu já achei que o Curitiba se mostrou mais organizado dentro de campo. Depois de muito tempo. Conseguiu até trocar alguns passes. Isso, sem errar, né? Passes sem errar passes. O problema é que o Curitiba ele não joga de forma objetiva. Ele toca passe sem objetividade nenhuma, ele não consegue agredir o adversário. Você vê o Curitiba hoje chutando muito pouco a gol, praticamente não chutando. Eu não me recordo ontem de uma jogada trabalhada que tenha resultado numa grande defesa do Fernando Praz, a não ser os chuveirinhos e bolas alçadas na área, né? E foi assim contra o Atlético também, o Curitiba, tem sido assim durante todo o campeonato. O Curitiba ontem, para mim, se resumiu a lançamentos que às vezes não dava nenhuma... Não resultava em nada. E chuveirinho sem objetividade nenhuma. Eu reparei uma hora que o Carleto pega a bola na esquerda, ele olha para a área e foi assim várias vezes. Não tem, mas isso também é falta de movimentação. Não tem um jogador que venha para receber a bola, que chame a responsabilidade. Venha buscar o jogo. Não tem. A gente tinha o Anderson no Campeonato Paranaense, mas o Anderson está visivelmente fora de forma e desmotivado. Ele contra o Palmeiras, se eu fosse o diretor do Curitiba hoje, falei, meu amigo,
devolvia para o Inter. Não serve. Não serve mais. Além de e ele não é o único. Um período grande de recuperação, né, de contusão atrás de contusão, ele quando volta fora de forma completamente, sem ritmo de jogo, fisicamente mais gordo, enfim, não está servindo para nada. Eu queria acompanhar uma semana de treino do Coritiba para tentar entender algumas situações. Por exemplo, o que se passa na cabeça do jogador do Coritiba hoje? É desmotivação ou é insegurança? O Henrique Almeida, um cara que já mostrou que sabe fazer gols, foi muito importante em 2015, mas hoje é um centroavante que não cria uma jogada de perigo. E a bola também não está chegando nele. Exatamente, mas isso é o quê? Isso é desmotivação ou isso é... Ele está inseguro, ele está sem confiança. É o quê? Essa questão dos chuveirinhos na área. O Henrique Almeida é um centroavante baixo, não tem cabimento os caras ficarem alçando bola na área sem sentido nenhum. Curitiba não tem um Jardel, lembra do Jardel do Grêmio? Sim. Ali você podia jogar a bola 2 metros para cima da cabeça dele, que ele encontrava a bola lá em cima. Pegando essa situação e a anterior que você levantou, que é bola alçada e lances criados de gol, essa partida contra o Palmeiras mostra bem essa situação nos 2 únicos lances de perigo que o Curitiba criou para o Palmeiras, que foram criados nessa situação com o Alisson Maia. Sim. Uma no primeiro tempo e outra no segundo tempo. De bola parada. Que é a única coisa. E a mesma coisa que aconteceu, a mesma situação aconteceu também contra o Atlético. O nosso gol, inclusive, contra o Atlético saiu também. Parada. E foi um achado. Agora, eu quero que você me responda. Vou te fazer uma pergunta, vou mudar agora. Diga. Né? Qual o último gol do Curitiba de jogada trabalhada? Você lembra? Não lembro. Talvez contra o Palmeiras. Naquele gol turno. Mas não foi uma jogada. Não sei nem se foi uma jogada trabalhada. Foi uma jogada que se não me engano, foi o Wilson que. O Márcio lançou. Deu um chutão pra frente. O Galdesani se infiltrou no meio da defesa do Palmeiras e fez o gol. Se não me engano, alguém colocou o Galdesani em situação de fazer o gol. Foi o Márcio, o zagueiro, que lançou a bola. Na verdade, deu um chutão. Então o Curitiba, eu não lembro, francamente, de uma jogada de trabalhada, mas isso aí, vamos entrar na esfera do Marcelo Oliveira agora. É culpa só do Marcelo Oliveira ou é a falta de qualidade técnica do time que ocasiona isso também? Ontem na coletiva o Marcelo Oliveira deixou muito claro não porque ficou nas entrelinhas, mas para um bom entendedor, fica claro que o problema do Curitiba, nas palavras do Marcelo Oliveira, o problema do Curitiba é técnico. Ele assume isso. Mas isso aí é visível, né? Sem nenhum medo de Você sabe que dizendo bobagem. O Felipão, uma vez, eu assisti uma entrevista do Felipão e ele falou que, explicando dando exemplos de times que ele mesmo treinou, que eram limitados tecnicamente, mas que fizeram sucesso. Então ele falava isso, que na dificuldade de trabalhar a bola, ele insistia nas jogadas aéreas. Isso resultou até no Jardel naquela época, que foi artilheiro do Grêmio, e o time do Grêmio, o próprio Felipão falava que era limitado tecnicamente. E é isso que eu acho que o Marcelo Oliveira deve estar tentando fazer com o Coritiba. Ele sabe o material que tem nas mãos, está tentando achar uma forma de jogar. É difícil, Sérgio, a gente como torcedor, não digo nem criticar o cara, a gente está até no nosso direito, mas a gente não acompanha os treinamentos, não sabe o que ele tem à mão. Aí falam do Jetterson. O Jetterson, realmente, o cara não foi bem, e o drible, quem levou foi ele no gol do Grêmio, do Palmeiras. Mas aí entrou o Iago e fez o quê? O que o Iago fez? Foi pior ainda, eu acho. Foi pior, então. Porque o Curitiba tinha uma tentativa de jogada pelo lado direito no começo da partida com o Dodô e com o Jetterson, né? Que inclusive chamou a atenção do Cuca no banco e ele chamou o Juninho para fazer a marcação daquela jogada. Sim, na bola aérea. Bola aérea. Quer dizer, o Marcelo Oliveira estava ali tentando alguma coisa com o Jetterson. E muitos reclamaram. Mas que centroavante é esse, que atacante é esse que tem a função também de marcar? E ele foi perguntado sobre isso na coletiva, o Marcelo. O que ele respondeu? Ele disse, olha, só eu sei das dificuldades que eu tenho no trabalho durante a semana.
Então, é difícil você aqui de fora ficar corneteando, dizendo, olha, o cara está fazendo isso errado, o cara está fazendo aquilo. A gente não sabe como é que são as coisas lá dentro. E a gente sabe qual é a qualidade do material que ele tem. As opções que ele tem no elenco são muito fracas. A realidade é essa. O Coritiba não tem quem mude, não tem um jogador. Eu acho até que o Marcelo Oliveira deveria, e até num ato desesperado, vai no time sub-20, não é o momento ideal de lançar um garoto, não é. Pega esse mosquito que está fazendo... Até tem uma história desse mosquito, é o seguinte. O menino é o destaque do Coritiba na sub-20, é o artilheiro do campeonato com 9 gols ou 10, não sei. Só que dizem que ele não quer renovar com o Coritiba. Então o contrato dele vence o ano que vem e ele não quer renovar com o Coritiba. Então talvez seja isso também que estejam segurando ou trazendo. Essa é uma outra situação que a gente não sabe, né? Como é que acontece lá dentro. Então, você não tem... eu acho assim, não adianta mais o Marcelo Oliveira insistir. Vamos numerar. Henrique Almeida, Filigrana, Neto Berola, quem mais? O Rildo ainda às vezes dá para aproveitar, uns rompantes. Né? O Alexandro deve ganhar mais uma chance contra o Botafogo. Traz um menino da base, tem que dar um fato novo. Nos anos anteriores, a diretoria sempre trouxe alguém, né? Um ano foi o Henrique Almeida, outro ano foi o Joel, Curitiba o David, mas lá atrás sempre encontrava alguém que tirasse o time dessa situação ruim. Agora não tem. Esse ano não tem. E agora nem dá mais, né? Não dá mais. Esse ano vai ter que ir com o que tem. E vai discutir. Então tem que trazer, tem que pôr o menino da base, põe para jogar. Tem um volante lá muito bom, Carvalho. Para que insistir com o João Paulo ou o Jonas agora contra o Botafogo, já que o Alan Santos não vai jogar? Traz o menino, põe para jogar. O Curitiba precisa sair desse marasmo, dessa apatia. A situação está muito difícil. É uma situação que é essa mesma que você acabou de se referir. O Alan Santos e o Dodô não jogam agora contra o Botafogo no domingo, às 4 horas, no Couto Pereira. Como é que o Marcelo vai resolver isso? O Dodô, o Léo volta ao natural. Aliás, o Dodô andou pisando na bola aí nas redes sociais, batendo boca com o torcedor e menosprezando a camisa do Coritiba. Vai ficar ruim para ele. Né? Esse é um problema. E um menino de 18 anos que não tem cabeça. Isso aí não é exclusividade dele, não. Tem vários outros assim. A impressão que a gente tem é que é esse o espírito que está tomando conta lá dentro. Né? Mas isso aí, Sérgio... Falta de compromisso. Antes de responder a tua pergunta, isso é reflexo, a gente já falou aqui várias vezes, é reflexo fora do que acontece fora de campo. Isso, O Curitiba, na zona do rebaixamento, acaba o jogo contra o Palmeiras e não vem Balex Brasil, não vem Pedroso, não vem Bacelar, ninguém dá a mínima satisfação. Eles jogam o técnico na fogueira, ou seja, é você que tem que explicar o que está acontecendo. Para responder. Agora, o técnico trabalha com o que deram para ele. E quando ele chegou aqui, ele disse que ele precisava de reforço, né? Mas voltando à tua pergunta, a do Dodô o Léo volta, assim como vai voltar o Werley, provavelmente no lugar do Kleber Reis e o William Matheus no lugar do Thiago Caleta. Mas a questão é o meio de campo. Agora o Alan Santos hoje, dentre os 10 jogadores de linha, o Alan Santos é o melhor jogador do Curitiba. E ele é um homem de confiança do Marcelo, né? Eu, se eu for olhar pelo lado pragmático do Marcelo Oliveira, quem entra é o João Paulo. Agora talvez fosse o momento dele usar um menino da base. Pega esse Carvalho, o Vitor Carvalho é muito bom jogador. Só que tem um problema, a gente não sabe o que acontece lá nos bastidores. Como trazer um menino da base para jogar e deixar um veterano, medalhão de fora. Mas é o que tem que fazer. Os medalhões não estão correspondendo. Mas aí o Marcelo tem força para bancar uma dessa? Tem que ter, né, Sérgio? Eu hoje, fosse técnico do Coritiba, colocava esse menino Mosquito, independente se vai renovar. Não me interessa isso. O que interessa é o Coritiba hoje. O Coritiba precisa de um fato novo para escapar da segunda divisão. E o menino está fazendo gol aí à torta e direito. Pois é. E esse Carvalho é muito bom volante. Então, de repente, são dois jogadores que podem vir a acrescentar muito no time. Tem ainda o Ruschel, tem o Índio, tem mais um outro. Essa equipe sub-20 está muito bem. Traz para jogar. Se você ficar insistindo com esses medalhões que não estão trazendo resultado nenhum... É até uma forma de sacudir a casa, né? De tentar...
Mas sabe, mostrar uma Sérgio, indignação com tudo isso. Você sabe que isso tudo... Não, basta, não deu, vamos mexer, vamos ver até o último momento o que é que dá para fazer. Eu quero até exemplificar isso tudo que está acontecendo no seguinte. Eu vou comentar contigo sobre o Rafael Longini. Nos jogos que o Rafael Longini participou até agora, a gente não viu nada demais. Nada. Certo? Ele é um exemplo de como o Coritiba vem trabalhando nos últimos anos. Tá? O Coritiba insistiu muito com ele. Muito para trazer ele, não é dessa temporada, é de 2 ou 3 temporadas atrás. O Neto Berola, a mesma coisa. O Alexandre, a mesma coisa. Então, aí que eu me pergunto, qual a real eficácia do departamento de futebol do Coritiba? Quando se insiste em trazer jogadores que chegam aqui e a gente percebe o tempo que os caras perderam avaliando um jogador desse tipo. Não é verdade? O Longini veio, não, agora a gente tem o camisa 10. Arrumamos o meio. Nada. É um jogador que apático. Ontem o cara não conseguia acertar uma jogada a não ser os passes para trás. Então, assim, como que funciona isso? Como que trabalham? Porque os caras observam o jogador, vamos trazer o Longini. Não deu. No ano seguinte, vamos trazer o Longini. Não deu. E a gente fica naquela expectativa, né? No terceiro ano, vamos trazer o Longini. Conseguem. Aí o cara chega aqui e não mostra absolutamente nada. E fora o Longini, outros tantos que vieram, que não era sonho de consumo, mas que acabaram vindo, né? E que até hoje ninguém explicou. O caso do Alemão, o caso do Filigrana. Tem jogador aí que... É que o Coritiba é tratado de forma obscura, né? Essa contratação do Filigrana, eu me lembro de falarem que o jogador foi observado. Eu duvido que o jogador foi observado. Algum empresário... vídeo dele. Você sabe, Sérgio, que eu cheguei na época do Felipe Ximenes, ele me deu uma vez 3 DVDs de jogadores sul-americanos para observar. Um deles, eu me lembro bem, era o Tabaré Vildez, que é um atacante uruguaio que joga hoje, se não me engano, no Nacional do Uruguai. Que era um jogador que eles tinham interesse em trazer para o Coritiba. Os 10 minutos de DVD dele, o cara era melhor que o Pelé. Então isso tem muito disso aí. Claro. Só que daí o que o Coritiba fez na época? Mandou um olheiro para olhar, acho que 2 ou 3 jogos desse jogador. Resultou que o cara não veio para cá. Mas como é feito hoje? Aí o empresário... Eu queria ver para montar um DVD do Filigrana. Aí o cara conta, não, bom jogador, vamos trazer. Mas aí quando você acompanha o desenvolvimento do cara num jogo inteiro... Você vê que ele não tem condição nenhuma. Você vê que ele não tem condições nenhuma de jogar. Não, e é o caso do alemão, né, o Baumjohann. Tem no próprio site aí, tem comentarista dizendo, mas botem um alemão, botem o Daniel, mesmo... Quer dizer, nós estamos apelando já. Mas eu acho que a torcida está certa. Entendeu? Trouxe o cara para jogar. É o caso do Keynes, que a gente falou no agora, último programa. Agora o que tem não que tentar, dá, o cara tá aí, tem que tentar. Agora o que não dá é para você, aí contra o Botafogo domingo. Aí montar o time todo novo. Não é nem isso, mas aí contra o Botafogo, o Marcelo Oliveira vai lá, preciso dar dinamismo à minha cancha, Thiago Real. Não adianta. Não. Aí voltar com os velhos problemas que a gente já sabe que não vai resolver. A situação do Coritiba, eu venho falando contigo, você diz desde o 2º ou 3º programa que acha que o Coritiba cai esse ano. Eu ainda acho que não. É triste dizer isso. Mas... Muito triste. E não é porque... não é do 3º ou 4º programa. É uma convicção, infelizmente. O argumento é o quê? O povo sabe que o brasileiro são 4 que caem. Dos 4, o Coritiba, que estão aí na boca, que é o Coritiba, o Atlético Goianiense, tem o Vitória, São Paulo, Bahia, Coritiba, Bahia, Chapecoense, Ponte Preta, Avaí. Na verdade, são esses times. Tira o São Paulo daí que São Paulo não cai. O São Paulo começa por aí. São Paulo não cai, acho que a Chapecoense não cai. Os dois têm melhores times que o nosso.
Acho que o Vitória tem time melhor que o nosso e acho que o Bahia também tem time melhor que o nosso. Essa convicção eu tenho desde há 3, 4 programas. Eu acho particularmente que se você pegar os 11 jogadores, é óbvio que a gente está falando na teoria, né? Eu acho que time não, talvez elenco. Curitiba não tem um elenco. Agora, para mim, Sérgio, Atlético Goianiense já era, né? Avaí não sustenta. Será? Não. Eu tenho a impressão que o Avaí começou a embalar. Eu acho que não, o Avaí não. Acabou de passar a gente, Avaí é o time do Avaí, mas tá aí um ponto. Não, mas eu não sei quantos pontos, 1 ou 2, não sei, mas... Avaí eu acredito que não. Avaí eu acredito que não. Então, para mim, Atlético Goianiense, Avaí, eu acho que o Vitória cai. Aliás, sobre o Vitória é o seguinte, o Wagner Mancini, tão decantado, o Wagner Mancini, tá lá. Já tá caindo, o time não reage. Muitos queriam ele no lugar do Marcelo Oliveira. Então, assim, eu ainda acho que Avaí, Atlético Goianiense, Vitória e a última vaga para mim vai ficar entre Chapecoense e Bahia. Eu acredito ainda que o Coritiba vai sair dessa. Eu acho que não tem time para isso. E a coisa se agrava muito mais agora, nesse momento. Cada vez mais eu tenho essa convicção por conta do que o Coritiba tem apresentado, né? Que não é novidade para ninguém. Domingo, eu assistindo Palmeiras não. Qual foi o jogo da televisão? Enfim, quando terminou Corinthians e Vasco, não foi, não? Corinthians e Vasco. Terminou o jogo, veio a classificação com vitórias do São Paulo e vitórias da Chapecoense. E o Coritiba já na 18ª colocação. Eu olhei para quem estava do meu lado, minha irmã, que é torcedora do Coritiba, também sofredora como nós. Olhei para ela e disse, não sai mais daí. Pode oscilar entre 17º, quem sabe vá para 16º, mas vai voltar e vai cair. Mas me deu uma dor enorme no peito em ter que dizer isso. E lembrando justamente do que você se referia, ao que você se referia há pouco. É uma convicção que eu tenho já há algum tempo e não acredito que nós consigamos este ano nos safar, não. Tem gente dizendo que o Coritiba precisa de fato cair para se renovar. Isso não existe. Não existe, a questão não é essa. Você viver um pouquinho do futebol e saber que o Coritiba não tem time para sair dessa situação e agora, principalmente por conta dessa situação nova que se criou, que tem o abalo psicológico que pesa, você levando em conta, por exemplo, as entrevistas pós-jogo, Dodô, Wilson, Marcelo Oliveira, todos tristes, melancólicos. O Dodô falando do resultado como se estivesse saindo do chuveiro de casa depois de um banho. Esse camarada saiu rindo do campo. Ele saiu rindo do campo. O Wilson triste. Não, esse é um ídolo. Indignado, assim, sem muitas palavras, assim, sem saber muito o que dizer, como se posicionar, tentando... Inclusive se referiu à próxima partida contra o Botafogo, numa frase que me chamou muito a atenção. Eu sei que a torcida está chateada com a gente, eu sei que a torcida está cheia dessa conversa e que nós teremos o resultado disso. Foi mais ou menos isso. Teremos o resultado disso já na próxima partida, quando precisamos do torcedor, mais uma vez, do nosso lado. Mas eu entendo o torcedor que já está cheio dessa situação toda, está cheio dessa ladainha toda, de explicação a cada derrota. Enfim, aquilo me deixou mais entristecido ainda e mais convencido de que a coisa se agravou muito mais lá dentro. Quando você disse se complicou. Torcedores falam que é preciso cair para se recuperar. Tem um custo muito alto essa queda. Não, é a mesma coisa do camarada que vive aquele ditado, o cara vive cometendo erros na vida e aí precisa levar uma paulada só assim para aprender. Não aprende. Muitas vezes a pessoa não aprende. Então não é necessário levar uma paulada para aprender. O Curitiba já caiu outras vezes e a gente está vendo aí que não aprende. O Curitiba só vai aprender quando tivermos mentalidades novas lá dentro do clube. Enquanto tiver essa velha política, isso aí, vamos abrir uma aspas, a velha política brasileira, e não digo só de futebol não, a nossa política nacional que é uma vergonha. Vamos deixar bem claro aqui no programa, não vamos entrar na esfera, nesse mérito,
Mas é a mesma coisa, Sérgio. Mentes retrógradas, entendeu? Atrasadas, que não contribuem em nada, que querem se agarrar a um cargo para terem benefícios próprios. É isso que a gente vê no Coritiba hoje, infelizmente. E o resultado está aí. A gente está aqui até sendo chato, repetitivo, que os nossos programas têm sido só isso. A gente não tem nada para festejar, né? É isso aí. E aí a gente volta na velha questão. Ah, não, mas tem eleição no final do ano. Quem é o nome? Não sei se a gente tem motivo para comemorar isso. Ah, não, o Bacelar está saindo. E daí? Vai mudar o quê? Não tem nada. Não acontece nada. Ricardo Honório, para a gente encerrar, estamos aí batendo papo já quase meia hora sobre Curitiba, Palmeiras, Curitiba bastidores, Curitiba escalação, Curitiba e Botafogo, agora para a gente encerrar essa lamentação com uma previsão, com um prognóstico, com uma esperança, como classificar essa próxima rodada? Eu sou otimista por natureza. Cada vez que eu faço uma projeção de uma tabela, eu sempre coloco uma vitória do Coritiba. Se vai, independente às vezes um empate, né? Quando o jogo é muito difícil. É vitória, ganhar. No nosso bolão lá do Coxanautas, eu coloquei 1-0 pro Palmeiras. Eu coloquei 2-1 pro Coritiba. Eu coloquei 1-0 pro Coxa. O Marcelo tá ali do outro lado. 1-0 pro Coxa, mas sempre aposto pro Coxa. Então, assim, a esperança é que o Coritiba consiga vencer o Botafogo, saia da zona do rebaixamento e depois possa partir para 2 pedreiras fora de casa, que será Bahia e Corinthians, de forma mais, não digo tranquila, mas num clima mais favorável. Tá certo, Honório, vamos ficar na torcida. A gente volta na semana que vem, esperançosos de que estejamos otimistas com esse nosso time que só tem nos trazido muita tristeza. Pra frente, Coxa. Vamos lá, semana que vem a gente está de volta.